Salve, torcedor vascaíno, ligadinho aqui no Ave Mais. Antes de começar a nossa resenha hoje por aqui, depois da derrota de ontem do Vasco para a equipe do Novo Horizontino, eu vou pedir um favor. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para que possa fortalecer cada vez o nosso trabalho aqui no canal. Torcedor, o dia da derrota chegou. E olha que foi uma derrota perante as circunstâncias, aquilo que o jogo se apresentou. Eu diria que o Vasco saiu quase que com poucos ferimentos daquilo que a partida se apresentou. O Novo Horizontino mandou no jogo, venceu por 2-0, Vasco com um jogador a menos, expulsão do Anderson Conceição quando o jogo já estava 2-0. Thiago Rodrigues, o melhor jogador do Vasco, disparado na partida. Ou seja, o Vasco poderia ter sido goleado pela equipe do Novo Horizontino. Inclusive, em determinados momentos, virou até olé. E o que precisa ficar bem claro é que o que aconteceu ontem não é nada de muito diferente do que vinha acontecendo. Eu vou fazer um recorte só dos últimos 3 jogos do Vasco. O jogo contra o Londrina, em que o Vasco estava sendo amplamente dominado pelo adversário até o Vasco fazer o gol. O jogo contra o Operário de Ponta Grossa, o Vasco foi fazer o primeiro gol aos 35 minutos do segundo tempo. Até então, a quantidade de finalizações da equipe do Operário era 4 vezes maior do que a do Vasco. Nós estamos falando aí de 12 finalizações contra 3. Até que no cruzamento do Nenê, o Quinteiros acabou fazendo o gol e o Vasco saiu na frente. Depois o gol de pênalti, mais a falta do Palácios. Enfim, ofensivamente, o Vasco ontem não produziu nem mais nem menos daquilo que vinha produzindo. E olha que com a entrada do Palácios, todo mundo imaginava que essa questão ofensiva do Vasco iria melhorar. Pelo contrário, além de não melhorar a questão ofensiva, prejudicou a questão defensiva da equipe do Vasco, ficando muito exposto ao adversário. O Novo Horizontino ontem chegava pelos lados, chegava por dentro, enfim, inúmeras possibilidades que a equipe de São Paulo ia criando e o Vasco não conseguia neutralizar. E em nenhum momento o Vasco conseguiu colocar essa bola no chão e ser senhor do jogo. Porque a partir da hora que eu coloco Nenê e Palácios no meio de campo, eu tenho que ter a ideia que eu tenho que ter um jogo de posse. Eu não posso ter um jogo de correria. O próprio técnico, Maurício Souza, na coletiva pós-jogo, deixou claro que o Vasco perdeu toda a primeira e toda a segunda bola. Aí que é o detalhe. Não era para ser um jogo de primeira e segunda bola. Era para ser um jogo de bola no chão. O Vasco tentando ter o comando do jogo. Uma vez ou outra, a partir da hora que o Novo Horizontino apertasse, aí sim, rifar essa bola. Mas não a maneira que foi feita. E se você coloca o Palácios no lugar, por exemplo, do Peck no lado do campo, ou do Figueiredo, como foi o caso ontem, que o Figueiredo foi para centroavante, você não pode querer que o Palácios faça a função do Figueiredo ali. Ele pode entrar no lugar desse jogador, mas com outro plano. E eu acho que é aí que o Vasco se perdeu. O Palácios ontem, no primeiro tempo, foi uma peça completamente nula. Não participou do jogo em nenhum momento. Ficou muito abaixo mesmo daquilo que a gente imaginava. Eu acho que o melhor modelo para poder encaixar Palácio e Nenê junto nessa equipe do Vasco é o Palácio centralizado e o Nenê um pouquinho mais para a esquerda. Como foi, por exemplo, na partida contra o Cruzeiro, em que o Nenê entra pela esquerda ali e acaba cruzando a bola na cabeça do Getúlio. O alerta fica ligado, o Vasco precisa reforçar essa equipe, não tem jeito. Hoje o Vasco, a lateral direita, com todo respeito ao Everton, não tem condições de vestir a camisa do Vasco nesse momento. Um jogador muito abaixo, um jogador que não consegue dar continuidade a nenhuma jogada. Quem diria, torcedor, o Vasco sentindo falta do Gabriel Dias. E quando você começa a sentir falta do Gabriel Dias, você começa a ter a dimensão de como esse elenco é a conta do chá para se manter no G4. Agora, eu não quero pagar para ver. Eu não quero dizer assim que a partir da hora que abrir a janela, não, vamos contratar 1 ou 2 peças aí e guarda o dinheiro para ano que vem. Futebol não se faz assim. Futebol não existe milagre. O Vasco, se conseguir já reforçar a sua equipe no meio do ano agora, pensando não só nessa reta final da Série B, mas já pensando no ano que vem, porque é o seguinte, tem que ficar bem claro, o Vasco levou o olé do Novo Horizontino. Se o Vasco hoje, torcedor, amanhã o Vasco anuncia 3 jogadores da primeira prateleira aí do futebol nacional, do futebol sul-americano. Você acha que o Vasco vai conseguir jogar de igual para igual com o rival, com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro? Eu digo, não vai.
não vai nem conseguir jogar contra o Corinthians, não vai nem conseguir jogar contra o Fluminense, porque essa equipe do Vasco é muito abaixo dessas equipes. Se essa equipe, esse elenco subir esse ano, pro ano que vem não pode ter memória afetiva. Nós vamos precisar de uma equipe quase que completamente nova. Então essas contratações pro ano que vem já precisam vir incorporar a equipe agora. Não podemos esquecer que ano passado o Náutico nessa mesma rodada tinha o mesmo número de pontos e não subiu. Eu estou muito confiante, acho que o Vasco sobe, mas o alerta precisa ser ligado sim. O Vasco precisa entender que essa competição, o Vasco vai conseguir colocar ponto na tabela, não errando taticamente nas partidas, mexendo o mínimo possível e brigando do primeiro ao último minuto com as vozes da arquibancada ao seu lado. Caso contrário, achar que é uma equipe que vai achar o resultado a qualquer momento, uma equipe que vai se garantir na técnica, pode esquecer, pode esquecer. Então as pessoas que comandam o futebol do Vasco precisam ter isso bem claro. Os reforços já têm que estar mapeados, a questão da SAF acelerar o quanto antes, e eu não tenho dúvida nenhuma que essa questão deve passar, buscar e encorpar essa equipe. E o técnico Maurício Souza saber fazer essa diferenciação. Ele quer mudar algumas peças, ele tem o direito, porque a equipe ofensivamente rende muito pouco. Só não dá para pedir para jogador com determinada característica exercer algum tipo de função que não casa com a característica que esse jogador tenha. Beleza, galera? Essa foi a minha ideia hoje por aqui. Quem quiser concordar, quem quiser discordar, sem problema nenhum, deixe seu recadinho aí embaixo. Na medida do possível, vou procurar sempre aí estar respondendo todo mundo. Um abraço e até amanhã na nossa resenha diária aqui no canal AV+. Valeu, galera!